Em uma noite em que o Beira-Rio contará com a presença do técnico da seleção brasileira, o Internacional enfrenta o Real Tomayapo para buscar não apenas os 3 pontos, mas talvez até mesmo a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê promove 6 mudanças no time titular que vai a campo pela competição continental. E um detalhe que pode ter passado despercebido sobre Ener Valencia, mas é possível que não tenhamos mais o equatoriano agora no primeiro semestre. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos corredores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha esse conteúdo aqui pro maior número de pessoas possível. Esse conteúdo aqui e todos os outros, ele tem o apoio de KTO. KTO.com é a maior banca de apostas do Brasil e tu pode te divertir demais lá com as odds e os inúmeros jogos que tem para tu pegar e botar uns pila no bolso. Aproveitando inclusive o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet do teu primeiro depósito, beleza? Cara, o Inter hoje vai ter uma particularidade, né, na partida do estádio Beira-Rio, que é a presença do Dorival Júnior. Espero que não aconteça como ontem, né, que o técnico da seleção brasileira acabou indo no jogo que aconteceu lá na entrada de Canoas, ali na Arena da OAS, e deu ruim, né, não foi muito bom, né, o Dorival ter ido lá, deu meio que um pé friozinho lá pra galera, né. Na verdade não foi pé frio nada, tô brincando, foi uma incompetência mesmo, né, do arquirrival, 2-0 pro Achipato, beijo, me liga aí pra galera do Renato. O lance é o seguinte, perguntei para algumas pessoas ligadas à seleção brasileira, porque tá toda, né, a comitiva da seleção aqui em Porto Alegre, e o que me disseram? Mesmo que não exista a possibilidade de ter um time titular ou que não exista focos específicos, o Dorival Júnior e a comissão técnica como um todo da seleção brasileira está indo observar jogadores. Por exemplo, nessa semana agora, né, que foi no Grêmio, tem ali o Gustavo Nunes, que acabou, né, não sendo titular, depois teve outros também jogadores possíveis na parte do Grêmio. Agora tem o lado do Internacional. Hoje, por exemplo, como titular, talvez só o Alan Patrick possa ser, né, observado, ainda que a gente sabe que já no ano passado, quando ele estava jogando muito na Copa Libertadores, pelo Internacional não foi convocado, talvez não vai ser agora que vai ser, né? Mas existem outros nomes que talvez ao longo do jogo possam entrar e chamar a atenção do Dorival, como por exemplo o Maurício, que já atuou, né, pela seleção olímpica, esteve agora no pré-olímpico, inclusive no início do ano, o Robert Renan, que é outro jogador, que é um zagueiro, esse é bem possível que não vai entrar, né? E aí dificilmente o Dorival vai conseguir ver ele. O Vitão, que talvez possa, num segundo tempo, fazer parte aí do quadro, né, de jogadores do Cudê. Mas a verdade é que hoje, dificilmente o time titular do Internacional vai ter algo a dar para a seleção brasileira. Por quê? Porque o time do Inter deve ter Rocher no gol. Aí uruguaio, né? O Malho espanhol. O Igor Gomes não vai ser observado pela seleção brasileira, né? O Gabriel Mercado e o Bernabé. O Thiago Maia abrindo meio campo, talvez, olhe lá. Aí tem o Bruno Henrique pela direita, o Alan Patrick centralizado e o Wesley pela esquerda, com o Borré e o Alário no ataque. Esse vai ser o time. São 6 titulares fora, né? Se a gente pegar e olhar nessa nominata toda, inclusive essa nominata toda foi trazida com exclusividade pela revista Colorada ontem à noite ainda. No vídeo da noite eu tinha dito, né, que Igor Gomes e Mercado deviam fazer ali a dupla de zaga. A informação que eu tinha até é que o Alan não ia jogar. E isso até me chamou a atenção, né? Ele sendo o armador. O Bruno Henrique pelo lado direito também é uma questão que me espantou.
porque a informação também que eu tinha é que o Gustavo Prado estava treinando não só bem, mas ele foi testado. Ou seja, talvez deve entrar no segundo tempo, agora do lado direito. E o Wesley, né, que talvez até possa fazer ali, às vezes, de Wanderson, mas que tem também, não só no titular camisa 11, mas o próprio Johan, né, que pode daqui a pouco também aparecer por ali. Borré e Alário no ataque, porque a gente não tem o Ener Valencia, né? Arangues está treinando, falamos sobre isso ontem também, mas o Ener Valencia não temos porque tá com a lesão no pé agravada, né? E aí agora a gente vai perdê-lo no mínimo por 3 semanas. E é aqui que eu quero falar com vocês. Porque é o seguinte, se for 3 semanas, bate na primeira semana ali, agora perde todos os jogos de abril, né? Isso são 6 confrontos. São confrontos pelo Campeonato Brasileiro e o confronto do Delfim, tá? Vamos ver se eu consigo fazer. Agora, o Real Tomaiapo, o Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense, Delfim e depois o Atlético Goianiense. Se eu não me engano, se a minha memória não me falha, não me falhe, são esses jogos, tá? Só que as 3 semanas elas podem se tornar 4, porque o Inter não tem um otimismo tão grande que as 3 semanas sejam suficientes para sarar o pé dele. É o pé direito, não é o mesmo pé do Bustos. Na lesão lá do Grenal, é outra lesão. E aí, se ele fica mais uma semana, e aí levando em consideração tudo, né, que ele vai ter que fazer em termos físicos, de recuperação e tudo mais, ele aí perderia ainda o jogo do Cruzeiro e, no mínimo, o jogo de ida da Copa do Brasil. Esses jogos são em maio. E aí ele voltaria basicamente na segunda quinzena de maio. Segunda quinzena de maio, gurizada, é basicamente 20 dias antes deles terem de se apresentar para a seleção equatoriana para jogar a Copa América. A Copa América começa na segunda quinzena de junho. Ou seja, o Internacional vai perder o Ener Valencia agora por esses jogos, com a possibilidade de mais alguns em maio e talvez tenha o jogador por 15 a 20 dias apenas ainda nesse semestre. Ou seja, o Borré e o Alário têm de confirmar no ataque. E aí o Luca pode ser também alternativa, de repente até o Ricardo Matias, quem sabe. Mas o Internacional que fez um baita de um ataque, né, com o Ener Valencia, com o Borré, com o Alário, talvez fique aí precisando até ir ao mercado para trazer mais um atacante ou para trazer mais um jogador que possa fazer aí a opção, né, do técnico Eduardo Cudê lá na frente. E aí, meu amigo, complica demais, né, se a dupla Borré e Alário não der certo. Eu acredito que vai dar, até porque eles se conhecem do Eintracht Frankfurt, ainda que tenham jogado pouco lá, claro, concordo, mas de qualquer maneira acredito muito nesses 2 jogadores. Vai lembrar, hoje precisamos pontuar, principalmente porque estamos em terceiro do grupo, o Delfim primeiro com 3, depois o Real Tomaiapo com 1, depois o Belgrano com 1, depois o Inter com 1 e o Belgrano e o Real Tomaiapo com 0. Tá? Então a gente precisa pontuar. Precisa pontuar para buscar os 4 pontos e aí depois ir lá em Manta para ganhar do Delfim no jogo de 6 pontos. Só classifica 1. E amanhã tem o jogo do Delfim contra o Belgrano. E aí tem a possibilidade aí de ver o que aconteceu aí na segunda rodada já do Grupo C. Por último, eu quero falar também sobre o Mina, que a informação ontem, tá, que também foi trazida nos donos da bola, pelo presidente do Grêmio, é que o Grêmio não vai querer esse jogador, não vai contratar esse jogador. E eu estou trazendo essa notícia do Grêmio, entre aspas, porque ela bate no Inter. Em que sentido? Porque o jogador está sendo oferecido para os clubes do Brasil e o Grêmio foi um deles e o Inter vai ser outro. E a ideia do Inter, ou melhor, a ideia do jogador é ficar na Europa. Em clubes pode ser de menor expressão e tal, né? Ele está jogando no Cagliari, da Itália, mas a ideia dele é ficar na Europa ou MLS. Se não bater lá, ele viria para a América do Sul novamente. Essa é a informação.
Ou seja, tem que ficar de olho nessa questão dos zagueiros aí, porque o Inter já disse em off, né, nos bastidores, que precisa de um defensor ainda para a janela deste meio do ano. Por conta, né, da questão do Robert Renan, que a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, e também do Gabriel Mercado, que está acabando o contrato aqui no finalzinho de dezembro. Beleza? Tamo junto? Então, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. O que tu acha que vai dar hoje em Internacional em Real Tomayapo? Qual vai ser a tua múltipla? Vai sequinha na vitória do Inter? De repente, só botar uns pilinha lá, ganhar um pouquinho? Então, vai lá em kto.com e aproveita. E não te esquece também que a Casa da Toalha é minha parceira aqui e pode te dar tudo de melhor em cama e principalmente em banho, com 10% de desconto, cupom Ernest, ou então também com 10 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Aproveita, casanatoalha.com.br, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!